Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias para a meditação desta manhã, para o texto que está em Jeremias, capítulo 31, verso 17, primeira parte. Ainda que eu vou ler apenas uma sentença, peço que você não feche sua Bíblia ou não desligue seu celular, para que você acompanhe alguns textos paralelos ou próximos que iremos ler. Livro do profeta Jeremias, capítulo 31, verso 17, parte A. Diz assim a palavra do Senhor: há esperança para o teu futuro. Queria ouvir só as mulheres dizendo essa frase, por favor. Só os homens agora? Você que agora nos assiste pela net? Amém, obrigado por ter repetido. Todo mundo junto? Há esperança para o teu futuro. Lidar com o tempo é uma arte. Nós estamos no início de um novo ano, e muita coisa já aconteceu nesses poucos dias de 2015, outras tantas irão acontecer, e nem sempre nós levamos em conta o tempo, como ele passa tão rápido, e com certeza daqui a alguns meses nós vamos estar dizendo, puxa, como 2015 passou tão rápido. Lidar com o tempo, passado, presente e futuro, é algo que nos desafia constantemente. Uma bela poesia de um dos maiores poetas brasileiros, chamado Olavo Bilac, diz assim: sou o tempo que passa, sem princípio, sem fim, sem medida. Vou levando a aventura e a desgraça, vou levando as vaidades da vida. A correr de segundo em segundo, vou formando os minutos que correm, formo as horas que passam no mundo, formo os anos que nascem e morrem. Ninguém pode evitar os meus danos. Vou correndo sereno e constante. Desse modo, de 100 em 100 anos, formo um século e passo adiante. Trabalhai, porque a vida é pequena e não há para o tempo demora. Não gasteis os minutos sem pena. Não façais pouco caso das horas. O profeta Jeremias é levantado por Deus antes do cativeiro da Babilônia para exortar o povo a se arrepender. E Jeremias reluta muito em obedecer esse chamado, até que Deus o convence naquele momento magnífico que a palavra nos mostra. Ele disse: convenceste-me, Senhor, e convencido fiquei. Foste mais forte do que eu e prevaleceste. A mensagem não era boa, era de condenação pelo pecado. E o aviso: se não se arrepender, o chicote de Deus vai pesar. Resultado, o povo não obedece, vai para o cativeiro. Jeremias também é levado ao cativeiro. E lá no cativeiro ele chora diante de Deus as notícias que ele recebe da sua grande terra, da sua terra natal, da sua grande cidade de Jerusalém. E quando criança da escola dominical, aprendi que Jeremias era um profeta chorão. O estereótipo, a figura de Jeremias para mim era um homem molão, chorão, bobão. Essa foi a caricatura que eu criei para mim de Jeremias. Até que eu fui estudar o livro de Lamentações, aí eu chorei com Jeremias. Porque se você nunca leu o livro de Lamentações, não faça isso hoje, que domingo, após o almoço, não é um bom momento para você ler Lamentações. Talvez você deva ler depois que o seu time perder. Aí você leia o livro de Lamentações. Mas nesse livro, Jeremias chega um momento que ele tem que chorar, e chora profundamente quando ele diz que as mulheres com crianças recém-nascidas que ficaram em Jerusalém e os velhos que lá ficaram, então não tinha mão de obra produtiva, e essas mães com crianças recém-nascidas comiam seus próprios filhos para depois morrer. Não tem que chorar? Tem que chorar diante de um quadro desse. Mas mesmo diante dessa situação tão caótica, mesmo diante de um quadro tão avassalador, tão triste,
cativeiro na Babilônia, sem vontade própria, sem liberdade, sem domínio da sua própria vida. Nesse contexto, Deus levanta Jeremias para dizer uma palavra de esperança. E ele diz: há esperança para o teu futuro. Israel, você está cativo hoje, mas eu estou aqui para te dizer que há esperança para o teu futuro. Nesta manhã, começo de ano, senti no coração o desejo de lhes trazer essa palavra. Há esperança para o teu futuro. Mas essa esperança está baseada em quê? Em pelo menos 3 razões que Jeremias nos apresenta. A primeira delas, pela promessa de redenção. Acompanhe comigo, você que está com a sua Bíblia aberta agora, no versículo 11 do capítulo 31. Porque o Senhor redimiu a Jacó e o livrou da mão do que era mais forte do que ele. Os verbos redimir ou remir têm a mesma raiz e o mesmo significado. Não faz muito sentido para nós hoje, porque não temos a situação de escravidão, graças a Deus não temos. Mas quando havia escravidão, havia um mercado de escravos. Pessoas eram expostas como mercadoria. E outros vinham e pagavam o preço num leilão e levavam os escravos para a sua terra. Entretanto, aqui no Brasil, no período da escravidão, nós tivemos algumas ONGs, vamos dizer assim, naquela época, em que pessoas juntavam dinheiro, iam no mercado de escravo, compravam os escravos no leilão e em seguida lhes davam a carta de alforria. A essa atitude chama-se redenção ou remissão. Aqui no Brasil, nós tivemos mercados de escravo. Pode colocar lá a primeira fotinha. Um homem, ser humano, como mercadoria. Alguns compravam e mantinham a escravidão. Outros davam em seguida a carta de alforria. Mas não apenas aqui no Brasil nós tivemos esse fato. Também tivemos na América do Norte, quando a escravidão também lá se apresentou e havia o mercado de escravos. Pode passar? Gerando uma marca muito negativa nas nossas 2 culturas, além de outras onde houve escravidão. Portanto, Jeremias está dizendo: há esperança para o teu futuro, mas ele está baseando essa esperança numa verdade, numa promessa, na redenção. Deus vai pagar o preço e em seguida vai te dar liberdade. Isso é redenção. Alguém pagava o preço e em seguida dava a liberdade. Meus irmãos, hoje nós não temos mais, pelo menos, esse tipo de escravidão que vimos nas fotos. Em alguns lugares do Brasil, infelizmente, de maneira escondida, infelizmente ainda há. Mas nós temos que pensar em algumas manifestações de escravidão que estão no nosso meio. Eu quero trazer algumas, especialmente uma bem contemporânea. Internet. Você já viu que tem gente que está escravizado pela internet? Há pais que não conseguem controlar seus filhos, que passam horas e horas, dias e dias, lidando com essa tecnologia que é uma maravilha. E olha, para a gente que é de um outro século, né, irmã? A gente assusta com tanta tecnologia. Hoje, esse aparelhinho que a gente carrega na mão, que a gente chama de celular, ele até fala. Além de outras tantas coisas que ele faz. Eu nasci numa cidade mineira chamada Muzambinho, aqui no sul de Minas. Alguém conhece Muzambinho? Oh, que glória a Deus, que bom. Tem gente que já esteve lá, sinal que está no mapa, né? Linda cidade, pequenininha, no alto da serra, água boa, clima bom, gente maravilhosa e comida extraordinária. Pois eu nasci lá. E naquela época que eu nasci, era mais moderno que hoje, porque tinha um telefone molecular. Já ouviu falar no telefone molecular? Celular é fichinha. O negócio era molecular. Havia um posto telefônico na cidade. Meu pai era secretário executivo da nossa denominação, então o escritório aqui em São Paulo tinha que falar com ele. Às 9 horas da manhã o escritório ligava, falava no posto telefônico para que meu pai estivesse às 15 horas, às 3 da tarde lá no posto para conversar. E aí entrava em cena o telefone molecular. O moleque que trabalhava no posto
telefônico, ia correndo até a casa do meu pai com um bilhetinho informando que ele tinha que estar lá às 15 horas. E funcionava! E funcionava. Então, nós já vivemos sem isso. Mas hoje parece que a gente não consegue. E isso pode, sem a gente perceber, estar gerando uma situação de escravidão. É impressionante como as pessoas parecem que não largam mais isso. Albert Einstein escreveu um negócio muito interessante. Eu temo o dia em que a tecnologia ultrapassar a interatividade humana. O mundo terá uma geração de idiotas. Você sempre vai alguém chama para um almoço, ninguém conversa. Olha lá, olha as fotografias ali ilustrando isso. Eu não vou nem fazer a pergunta, porque eu já sei a resposta. Mas eu tenho certeza que tem gente aqui que vai para o banheiro e leva o celular. Leva. Nem naquela hora sagrada ele se desliga. E tem, olha, eu não duvido não, é capaz de, por conta dessa mensagem, alguém fazer isso. É capaz de alguém lá sentado fazer uma selfie. Olha, você sabe que uma das coisas que mais se vendeu nesses últimos dias no Brasil, especialmente aqui na capital, foi o pau do celular. Coisa maravilhosa aquilo lá. Isso aqui na capital. Nós que somos do interior, somos mais distantes, até chegar essas tecnologias, nós usamos outra. Olha o que nós usamos lá, ó. Entendeu? A gente inventa. Foi assim que nasceu esse negócio. Querido, parece brincadeira. Parece. Mas eu queria trazer essa palavra de alerta. Pessoas já estão escravizadas. Pessoas já estão totalmente dependentes. Gente, eu sei que há empresários que precisam disso constantemente. É uma bela ferramenta de comércio, de negócios. Há anos atrás eu representei a minha igreja numa reunião em Accra, Gana, e havia um empresário norte-americano na área de construção civil. Isso já tem algum tempo, mas mesmo naquela época ele já tinha uma tecnologia. Mas eu achava interessante ele dizendo como ele lidava com isso. No intervalo das palestras, ele abria o seu celular, conversava com a chefia dele lá nos Estados Unidos, e quando terminava a janta, ele dizia para mim: Paulo, fechei a empresa. Fechei a empresa. Baixei a porta. Porque senão, você fica querendo fuçar no que precisa. E hoje nós estamos numa mania. Quantos seguidores você tem? Tem mais que você. Minha careca é mais bonita que a sua, tá viu? Tem mais que gente segue a mim do que você. Para quê? Tecnologia é importante, nada disso é pecaminoso, mas a gente precisa ter cuidado com algo que possa estar nos escravizando. Agora, o processo da salvação, ou da redenção, ele passa por 3 etapas. Eu e você já fomos salvos da punição do pecado. Quando você encontra Jesus, seu passado vai na cruz. Paulo diz que ele levou na cruz nosso escrito de dívida. E ele crucificou lá, jogou lá no fundo e disse: ninguém pesca aqui. Acabou. Você vai lembrar dos seus erros, sim, eu me lembro de alguns, mas você não vai se lembrar mais com culpa, porque você foi liberto disso. Jesus pagou a conta, te tirou lá do mercado de escravos, te transportou para o reino do Filho do seu amor. Por que você ainda vai ficar carregando essas culpas? Para quê? Larga a mão. Você já foi salvo, comprado da punição do pecado. Sabe, há pessoas que sabem que Deus perdoa, há pessoas que pedem perdão para as outras, mas uma das áreas mais difíceis é a pessoa se auto-perdoar. Ela mesma admitir os seus erros e se perdoar. Ao longo do meu ministério, querido colega Paulo, eu fui descobrindo umas maneiras de ajudar os irmãos. E uma maneira de ajudar a perdoar a si próprio, eu falava o seguinte: vai para sua casa agora, já acertamos aqui no escritório, perdão a Deus, perdão para as pessoas que você tem que pedir. Tudo bem, agora você tem que perdoar a si mesmo. Vai para sua casa, abre o
porta do seu guarda-roupa, dá de cara com o seu espelho e olhando para você mesmo, você diz: você está perdoado em nome de Jesus. Você precisa fazer isso. Tem gente que carrega culpa de anos e anos. Preguei numa igreja uma ocasião sobre a graça de Deus, uma moça me procurou e disse: Paulo, nem Deus pode me perdoar. Eu falei: como assim? Eu já fiz 4 abortos. Nem Deus pode me perdoar. Como é duro viver com essas culpas horrendas. Mas também nós estamos sendo salvos do poder do pecado nessa dinâmica. O pecado é poderoso, a gente sabe que é. E quando a criança nasce, a gente olha e fala: mas como é que pode fazer tanta coisa errada? Eu fiquei vovô no começo do ano passado. Meu netinho é uma graça. Mas esse dia eu estava lá em Campo Mourão, onde o Tiago, meu filho mais velho, é pastor, mora lá com a Josi e o Luca. E aí eu disse para eles, ele estava fazendo uma farra, já faz manha, novinho, já faz beiço, sabe? Tem uma criança faz umas coisas. Aí eu virei para o meu filho e para a Josi e falei: eu vou dar uma palavra consoladora para vocês. Sabe por que o Luca faz isso? Porque ele tem para quem puxar. É a natureza humana. Em pecado fomos concebidos. Consciente ou inconscientemente a gente já manifesta essas coisas. Queridos, estamos sendo salvos desse poder. O pecado, ele investe na vida das pessoas, ele não quer que as pessoas fiquem bem, ele não quer as pessoas felizes. Então o diabo, ele é criativo nas tentações. E às vezes passa uma tentação do outro lado da rua, tem gente que faz assim: sai tentação, mas sai devagarinho. É possível vencer a tentação. Jesus disse que não há tentação mais forte do que nós. Seria injusto. Agora, quando eu e você caímos em pecado, não é porque a tentação foi muito forte, é porque nós estávamos fracos em algumas áreas da nossa vida. Mas também tem o terceiro ponto. Nós seremos salvos da presença do pecado. Lá no céu, na eternidade, não vai ter pecado. Por isso que é difícil para a gente imaginar como é que vai ser o céu. O apóstolo falou: não dá nem para falar, porque se falar ninguém acredita. Como é que vai ser? Então veja, nessa redenção, nesse processo, Cristo já nos libertou, já pagou o preço. Então você está livre. Você já foi salvo da punição. Você está sendo salvo do poder, eu e você, e seremos salvos da presença do pecado. Você precisa ter uma experiência com Cristo. Em Cristo a gente se faz livre. Em Cristo as correntes são rebentadas. Põe o próximo slide, por favor. Além da internet, eu queria tratar de algumas, pelo menos 2 outras manifestações de escravidão que estão entre nós. A primeira delas, mágoa. A mágoa tem escravizado muitas pessoas. Mágoa, ódio, seja lá o nome que você der para isso. Você sabe qual é uma boa definição de mágoa? Para você que está aqui, para você que está aí na internet online. Mágoa é o veneno que eu tomo, esperando que o outro morra. O outro está lá, está nem aí, você está magoado com ele. Aonde você vai, ele vai. Aí você tem grana, faz um cruzeiro marítimo, Caribe, e ele vai com você. Vai. Aí você é mais chique, você vai para as Europa. Mas vai com você. Está na hora de romper essa corrente. Libera perdão, peça perdão. Não carregue mais essa escravidão com você. Se tiver que pedir perdão, peça. Se tiver que liberar perdão, libere. Mas não continue escravo do ódio. O apóstolo Paulo diz: não deixe o sol se pôr sobre a tua ira. Cada dia que aumenta aquele problema, você fala: o tempo cura. Não cura. Sozinho o tempo não cura. Sozinho o tempo só serve para envelhecer a gente. Mas no tempo, se eu tomo providências, o tempo passa a ser meu aliado.
Como hoje eu posso me lembrar de Ari Veloso pregando aquele jeitão dele, ele, moço, realmente você precisa tirar o feijão azedo da sua casa. Deixou o feijão fora da geladeira, azeda. E aí tem gente que muda de casa, mas leva a panela de feijão. Tem gente que pinta a casa, mas deixa a panela de feijão azedo. Não adianta mudar se não tomar essa decisão. Romper com o ódio e com a mágoa. Uma outra cadeia ou corrente que nos prende é a ansiedade. Eu li recentemente esse livro de Augusto Cury, chamado Ansiedade. Achei interessante a maneira como ele define a ansiedade. Síndrome do pensamento acelerado. Então tem gente que não consegue mais pensar devagar. Ele fica pensando acelerado, pensa antes da hora, sofre antes da hora. Jesus já disse isso lá no Sermão da Montanha. Não estejais ansiosos por coisa alguma, o que haver de comer, que vai vestir. Eu cuido disso tudo. Mas tem gente que sofre antes. Você já viu gente assim? Gente que fica sofrendo antes da hora. Pessimista. Na nossa igreja nós também temos esses grupos familiares que os irmãos têm aqui. E a gente começa a reunião com um negócio chamado quebra-gelo. É uma pergunta que a gente faz para todo mundo participar. E aí, era dezembro, eu fiz a pergunta ao meu grupo, onde você gostaria de passar as férias, e a regra é que quem faz a pergunta é o primeiro a responder, e eu então respondi, eu gostaria de passar as minhas férias numa praia, numa casa bem de frente para o mar, cheio de coqueiro na frente. Uma irmãzinha lá na frente disse, eu não, coqueiro tem mandruvá. Aí a segunda pessoa que estava do meu lado disse, eu gostaria de passar minhas férias, professora de história, eu gostaria de passar minhas férias na Europa, visitando os museus e tudo mais. Aquela mesma irmãzinha disse, não, viajar de avião a gente enjoa, passa mal. Aí a terceira pessoa disse, eu gostaria de passar minhas férias, voltar à minha infância, viver um tempo lá no sítio, cuidando de galinha, de porco, de vaca, não sei o que tem. A mesma irmãzinha disse, não, dá muita sujeira. Eu virei para ela e falei, irmão, dia que Jesus voltar no arrebatamento, você vai botar reparo, não é possível. Você vai falar para ele que tem alguma coisa errada. Nada tá bom. Deixa a palavra de Deus falar o seu coração, como eu deixo ela falar o meu. Tem algumas amarras, tem algumas algemas, hoje, para as quais você pode ser liberto, das quais você pode ser liberto. Há esperança para o teu futuro, não porque você passou de ano vestido de branco, há esperança para o teu futuro, não porque você pulou 7 ondinhas, há esperança para o teu futuro em 2015, não porque você comeu arroz com lentilha, que também é muito bom. A esperança para o teu futuro, porque é uma promessa de redenção, de livramento para a nossa vida. Mas há uma segunda razão pela qual Jeremias entende que há esperança para o futuro, é pela promessa de restauração. Aí eu quero convidar você a olhar no capítulo 31, versos 13 e 14. Então a virgem se alegrará na dança, e também os jovens e os velhos. Tornarei o seu pranto em júbilo e os consolarei. Transformarei em regozijo a sua tristeza. Saciarei de gordura a alma dos sacerdotes. O meu povo se fartará com a minha bondade, diz o Senhor. Aí vira a página da sua Bíblia ou do seu celular, vá para o capítulo 30, verso 17, que diz assim: porque te restaurarei a saúde, curarei as tuas chagas, diz o Senhor, pois te chamaram repudiada, dizendo, é Sião, já ninguém pergunta por ela. Assim diz o Senhor, eis que restaurarei a sorte das tendas de Jacó, e me compadecerei das tuas moradas. A cidade será reedificada sobre o montão de ruínas, e o palácio será habitado como outrora. Promessa de restauração. Restaurar é uma arte. É algo delicado. É algo que leva tempo. O restaurador, quando começa um trabalho, ele não sabe quanto tempo vai demorar, depende da demanda que isso vai exigir.
E Jeremias está dizendo o seguinte: olha, irmãos, aqui que nós estamos no cativeiro, creiam em algo extraordinário. Deus vai restaurar a nossa cidade, Deus vai restaurar a nossa economia, Deus vai restaurar a nossa sociedade, Deus vai restaurar as nossas famílias. Nós voltaremos e cantaremos diante do Senhor, e a Virgem se alegrará e louvará o Senhor com alegria. As áreas da vida serão restauradas. Um dos grandes exemplos de restauração que eu posso dar aos irmãos, quando eu visitei o Paulo Moreira uma ocasião lá no Batismo do Morumbi, em cima da mesa dele tinha um vasinho de cerâmica. Aí eu perguntei o que era aquilo, ele falou: isso aqui é uma miniatura lá das cavernas de Qumran, em Israel, os pergaminhos do Mar Morto. E eu achei interessante aquilo, como eu gosto dessas coisinhas assim, um colega pastor foi para lá e eu pedi, ele trouxe. Aí eu fiquei com aquele vasinho, fiquei igual o Paulo, fiquei feliz da vida. Está vendo? Não é só ele que tem não, eu também tenho. Vai lá o slide, meu irmão. Os pergaminhos do Mar Morto. Nessas cavernas que os irmãos veem ali, aqueles buraquinhos, um dia um garotinho cuidando dos cabritinhos do seu pai, um dos cabritinhos escapou e entrou num buraco daquele. E o menino, para não querer subir e tirar o cabritinho, ele jogou uma pedra, esperando que o cabritinho saísse. Só que ao jogar a pedra, ele escutou um barulho meio oco. Subiu e encontrou umas talhas grandes, assim, 1 metro de altura. Chamou o pai veio, viu aquilo, vendeu para algum mercador. Um dia um pesquisador importante viu aquilo no mercado, comprou, começou a pesquisar e encontrou os pergaminhos do Mar Morto da Bíblia inteira. Só que isso estava mal guardado. Veja como o estado, quando eles foram encontrados. Pode ir, o trabalho que foi feito para restaurar, mais um. Lentamente, pacientemente, letra por letra, mais um. Aí vai com aquela lupa para ver como é que estava, mais um. Até que chega, esse é o capítulo 53 de Isaías, que vem dentro do potinho que a gente compra. Sabe quantos anos demorou isso? Muitos anos. Quanto tempo vai demorar para Deus restaurar a nossa vida? O tempo ele já começou. Não é? O apóstolo Paulo disse que aquele que começou a boa obra em nós vai completá-la até 2020. Eu posso ouvir um amém aí? Peguei você. Ah, glória a Deus. Sempre tem alguém para me ajudar. Que 2020, meu irmão? A Bíblia diz que Deus começou uma boa obra e vai completá-la até o dia de Cristo. Pode ser para frente de 2020. Deus está pacientemente fazendo o que aquelas pessoas fizeram com os pergaminhos do Mar Morto. Restaurando pacientemente áreas da nossa vida que podem ser e precisam ser restauradas. Eu não tenho dúvidas de que nessa manhã, na minha vida, na sua vida, nós estamos sendo trabalhados por Deus para que áreas da nossa vida sejam também restauradas. Agora eu podia vir um amém. Você concorda com isso? Você não fica com medo, não. De vez em quando eu dou uma pegadinha do Paulão, mas não é sempre. Nós cantamos agora há pouco Amazing Grace. Esse é um dos hinos mais lindos da enologia mundial evangélica. John Newton era comandante de navio de transporte de negros da África como escravos. Ele saía com 600 pessoas no seu navio. Chegava na Inglaterra com 200. 400 pessoas morriam em cada viagem. Mulheres eram exploradas, violentadas. Crianças jogadas ao mar vivas, além daqueles que morriam. Até que um dia esse homem, com tanto peso, com tanta lembrança horrível, coisas fantasmagóricas que vinham sobre a sua mente, ele abandonou aquela função que lhe era rentável e se tornou um alcoólatra e mendigo pelas ruas de Londres. Até que uma noite, bêbado, ele passou em frente a um pequeno templo e alguém estava cantando um hino e ele entrou. E à luz de vela alguém estava falando sobre a graça de Deus. E naquela noite John Newton se converteu ao Senhor. Mais para frente tornou-se também pastor e escreveu esse belo hino, essa estranha graça, que conseguiu pegar um homem como aquele,
tão cheio de culpa, tão cheio de pecado, tão cheio de coisas horríveis que fez contra tantas pessoas. E ele viu que graça maravilhosa, que me pegou, que me tomou e que me transformou. Mas a graça de Deus não mudou. A graça de Deus que atua em John Newton, atua na minha vida e na sua. Deus está aqui para também nos ajudar a ficar melhores, restaurar o nosso pergaminho. E algumas áreas da nossa vida que sempre precisam de restauração. Uma delas é a vida familiar. Essa célula máter da sociedade precisa estar sempre sendo restaurada. Não adianta pensar num processo de restauração, se você vai num encontro de casais, há 20 anos de casado, nunca mais foi. O processo é constante, a vida é dinâmica. E olha, para os casados que estão aqui, nós sabemos disso, nós não enfrentamos grandes problemas na vida. Nós enfrentamos probleminhas pequenos que se tornam grandes. Uma noite uma irmã me ligou, pastor, vem aqui em casa. O que foi, minha filha? O fulano aqui está armado, com 38 aqui na cintura, dizendo que vai matar a mim e os 2 filhos, depois vai se matar. Agora, gente, eu nunca peguei num revólver na minha vida. Aqueles bem evangelicais, né, Paulo? A única arma que eu tenho é a palavra de Deus. Então eu ouço dizer que o revólver tem 6 balas, mas eu não tenho certeza. Eu fiquei, tem 4 pessoas, vão sobrar 2 balas, meu. Eu não acredito em bala perdida, porque a bala perdida, ela encontrou alguém. A perdida é perdida, ninguém sabe onde foi, mas aqui é chamada de perdida, não devia ser chamada de perdida. E eu fui. Cheguei lá, entrei, encontrei o cara, meu amigo, gente, lá da igreja, de bermuda, sem camisa, 38 aqui na cintura, ele olhou para mim e falou, o senhor não devia ter vindo. Falei, mas eu vim. Foi ela que chamou, eu falei, não, foi a vizinha, Pedro Bó. Nessa hora, pastor não pode baixar a crista não, você vai na medalhinha. Vai lá, não, sabe como é que é, irmão? O que é isso? Não, você já vai dor. O senhor não deveria ter vindo, já que o senhor viu, o senhor tem 15 minutos, vamos sentar na sala. Eu falei, legal. Agora, gente, cabeça de pastor, você não sabe o que vai acontecer, você chega clamando a Deus misericórdia. Sentamos na sala, eu falei, vamos fazer o seguinte, você vai me dar 5 razões pelas quais, de fato, não tem mais jeito, 16 anos de casado, vai valer a pena matar e depois se matar. Você vai me dar 5 razões, disse a ele. E falei para ela, você vai me dar 5 razões também, pelas quais depois de 16 anos vai valer a pena morrer. Aí ele virou para mim e falou, pastor, que coisa boa. Fazia tempo que eu estava esperando essa oportunidade. Falei, pois não, meu irmão, começa. Falei, pastor, eu não aguento mais a maneira como ela põe o papel higiênico no banheiro. Falei, como é que é? É isso, pastor. Eu fui criado, minha mãe ensinou que papel limpo não pode ficar perto de papel sujo. Agora, pastor, meu intestino é um reloginho, eu levanto para trabalhar, ele funciona. Aí eu vou no trono, quando eu vou precisar usar alguma coisa, tem que pegar o cesto que está aqui, eu ponho para o lado de cá, para não ficar perto daquele negócio que segura o papel, pastor. Ela virou e disse, pastor, mas ele nunca me falou isso. Ele falou, está vendo, pastor? Eu ainda casei com uma mulher burra, precisa falar. Falei, minha irmã, entendendo um pouco dessa coisa da fisiologia masculina e feminina, por que você sempre põe o cestinho quando você arruma o banheiro, você volta e ele põe ali naquele lugar? Pastor, porque fica mais bonito, a mulher vai pelo belo. O homem é pelo prático, a mulher vai pelo belo, fica mais bonitinho, pastor. Mas, pastor, o cestinho tem tampa, de modo que o papel sujo, limpo, não fica junto com o sujo, porque de fato aí não seria legal. Mas tem tampa, pastor. E outra coisa, pastor, se é esse o problema, nunca mais eu tiro o cestinho do lugar. Aí eu fui cínico, falei, minha irmã, você vai se anular esse ponto. Você vai? Ela falou, pastor, para ficar viva, eu faço qualquer coisa. Eu virei para ele e falei, rapaz, ó, parece que o primeiro problema está resolvido. Ele começou a chorar. Aí você tem que deixar chorar um pouco. Aí ele se recompôs e disse, pastor, estou envergonhado. Eu falei, por quê, meu irmão? Esse era o principal problema. Olhem na minha direção.
eu e você talvez hoje não estejamos tendo o problema do papel higiênico. Mas há outros problemas. Há outras questões que não estão sendo tratadas, consertadas. Por isso, quem sabe, sua família, seu casamento, está pior que o pergaminho do Mar Morto quando foi encontrado. Mas eu creio no Deus que faz milagre. Eu creio no Deus que restaura. Pode ficar tranquilo, esse casal está vivo. Deus restaurou. O salmista, quando pensou nesse momento que Jeremias predisse lá atrás, e quando ele aconteceu, ele escreveu: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. E entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor fez por eles. Com efeito, grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Aqueles que saem andando e chorando enquanto semeiam com júbilo, voltarão trazendo os seus feixes. Preste atenção que o verbo tem duas conjugações. Primeiro, no passado, quando o Senhor restaurou. Já houve um início de restauração. Mas no meio da conversa ele diz: restaura, Senhor, presente. Deus já começou a restauração, na minha vida ou na sua vida. Eu vou pregar em Muzambinho domingo, daqui 2 domingos, minha terrinha natal. A minha fama lá é terrível. O dia que você for lá, se você perguntar a Paulinho do reverendo Lutero, eles vão achar que era o diabo que estava presente. Minha fama é terrível lá. Era um garoto, esperto, levado. Mas eu chego lá e falo assim: era verdade aquilo que falam de mim, se é verdade, então aqui está um exemplar da restauração da graça de Deus. Eu sou uma manifestação da restauração da graça de Deus. Tive um chamado pastoral com 14 anos. Aos 17 eu falei: pastorado não dá dinheiro, é melhor eu mudar de profissão. Considerado certamente inteligente, fui para uma outra área, comércio, contabilidade, sonhando em conhecer o mundo. 74, 2 cirurgias. Você já viu falar da cirurgia do cabelo encravado? Careca é um problema, farta aqui, mas sobra em alguns lugares. E lá fui eu, 2 cirurgias no cóccix. Julho de 74. Acho que a 4ª ou 5ª equipe de Vencedores por Cristo passou em Presidente Prudente. Deus usou aquele grupo de pessoas para restaurar o meu chamado. E eu que achei que não fosse dar certo. Já vou me jubilar esse ano. Dia 15 e 16 de agosto você já está convidado. Lá em Presidente Prudente. Meu pai dizia que o pastor jubilado é o que vive de júbilo. Vou viver de júbilo. Viver de alegria. Não vou parar, não. Tem muita coisa para fazer. Só que não terei mais alguns compromissos de reuniões e outras coisas na minha denominação. O que precisa ser restaurado? Você que me ouve pela internet aí na sua casa, para um pouquinho. O que precisa ser restaurado no seu relacionamento com a esposa, com os filhos, ou com a família mais abrangente? Eu falei para a Mônica quando ela foi casar com meu filho neto. Falei: ó, nora não é parente. Foi, Mônica? Falei: nora também não é agregado. Nora é cargo de confiança. Você cria, investe. Aí vem uma loira dessa e leva meu garoto. É cargo de confiança. Eu sei que às vezes você pergunta: para que serve cunhado? Você não pergunta? Geralmente para pedir dinheiro emprestado. É uma benção. Ele chega para você, fala que está passando uma necessidade, aí aquele dinheiro que você está guardando faz 10 anos para comprar um imóvel, aí a sua esposa olha para você: mas é meu irmão, tadinho, ele está passando uma necessidade. Aí aquele 10 anos de poupança vai lá, e você não sabe direito a necessidade, mas na semana seguinte tem um aniversário na casa dele, da menininha, da sobrinha, você vai, a hora que você chega na sala tem aquela televisão de 60 polegadas, e comprou com a sua grana.
Era a necessidade. Você está com aquela de 29 ainda. E ele fala, um dia eu te pago. Ih, pode esquecer. Pode esquecer. Há uma promessa de restauração. E por isso há esperança para o meu e para o seu futuro. Sabe disso? Ele começou a boa obra. Eu queria desafiar você a crer que Deus restaura qualquer coisa. Gente, vindo para cá agora há pouco no carro, eu não sou muito disso não, Paulo, mas Deus me deu uma revelação. Pediu para falar para você um negócio. Fiquei até em dúvida. Mas como Deus mandou, essa igreja tem problemas, Paulo. Essa igreja tem problemas. Deus não me revelou nada, não. Não precisa disso. A gente sabe que tem. Só criei um clima, tá vendo como é que ficou legal? Toda igreja tem problema. E você sabe por que essa igreja tem problema? Sabe por quê? Vou dar uma notícia para você. Essa igreja tem problema porque você é membro dela. Aqui está cheio de pessoas problemáticas. Igreja é um grande hospital. Pessoas que já descobriram que tem uma doença chamada pecado, mas encontraram um remédio que se chama Jesus Cristo. E o lugar de tratar é na comunhão dos santos. Talvez eu e o Paulo já tenhamos passado por situações de igreja que você não tem nem ideia. E se a gente fosse usar racionalmente a nossa inteligência, a nossa capacidade, a gente já tinha dado um chute nesse negócio. Mas eu descobri que não dá para desistir da igreja, porque o Senhor não desiste dela. E se Ele não desiste dela, Ele não desiste de mim. Não que depender de mim, eu vou viver em paz com os irmãos. Produza onde você está. Seja frutífero onde Deus te plantou. Agora eu tenho uma boa notícia. Você sabe por que essa igreja é boa? Porque você está aqui. Essa igreja tem esperança porque você está aqui. Essa igreja vai para frente porque você está aqui. Não desista da igreja. Se tiver que restaurar alguma coisa, restaure. Restaure a comunhão. Não é bom ficar longe dos irmãos, por mais complicado que os irmãos sejam. E tem muita gente que fica apontando os erros da igreja, e tem mesmo. Às vezes não olha para os seus erros. Fica só transferindo. Tem gente que quer encontrar uma igreja perfeita. Um dia eu encontrei um homem, era mais alto que eu, mais gordo. E eu comecei a discutir com ele, eu perguntei, o senhor quer encontrar uma igreja perfeita? Ele falou, quero. Eu disse, eu duvido que o senhor encontre. Mas na hora que o senhor encontrar, na hora que o senhor pisar nessa igreja, ela vai deixar de ser perfeita. O homem levantou e naquela hora eu encomendei a alma que eu achei que eu ia. Ele levantou e eu também levantei. E que ele veio, ele estava meio chapadão. No que ele veio para falar comigo, eu te repreendo em nome de Jesus, seu caba safado. O caba safado foi de lá. Não desista daquilo que Deus não desiste. Deus não desiste de você. Uma vez tentando evangelizar um homem, se dizia ateu, eu virei para ele, mas Deus ama o senhor. Ele falou, pastor, peça para Deus não me amar. Eu disse, não tem jeito. Faz parte do caráter de Deus te amar. Ele disse, mas o amor de Deus me incomoda. Eu não queria que ele me amasse. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negev. A gente ainda que semeia com lágrimas, mas voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. E para terminar, há esperança para o nosso futuro, não apenas porque há uma promessa de redenção, não apenas porque há uma promessa de restauração, mas há também uma palavra de orientação. Vá para capítulo 31, versículo 21. Põe-te Marcos, versículo 21. Finca postes que te guiem. Presta atenção na vereda, no caminho por onde passaste. Regressa, ó Virgem de Israel, regressa às tuas cidades. Interessante. Você percebeu que a palavra mudou? Não é mais promessa de orientação, agora é uma palavra. Você quer que o futuro seu tenha esperança? Você quer milagres na sua vida? Como eu também quero. Então aprenda uma verdade. Aquilo que é competência de Deus é promessa e Ele cumpre. Mas eu e você fazemos parte do milagre. Tem muita gente que quer um milagre. Só quer milagre.
Fica correndo atrás da bênção. Onde é que está a bênção? Está lá naquela igreja. Olha atrás da bênção. Corre atrás da bênção. Sendo que o milagre pode acontecer onde você está. Jesus multiplicou pão e peixe? Sim. Mas teve um garoto que colocou isso na mão dele. Jesus tirou Lázaro do túmulo? Sim. Mas os caras tiraram a pedra. Eu e você fazemos parte do milagre. E Jeremias aqui faz o seguinte: ô Israel, você quer voltar? Você quer ter futuro, esperança para o teu futuro? Então, cuide das sinalizações. E são 3 sinalizações, é muito interessante, presta atenção no texto. Põe marcos, aqueles pauzinhos baixinhos, põe postes e olha para os lados. Veja bem, vou ler de novo o versículo 21. Põe marcos, finca postes e presta atenção no caminho por onde você vai passar. Quem mexe com terraplenagem, pode ser o próximo slide. A gente está viajando, o pessoal está fazendo estrada, tem uns toquinhos assim. Você olha e fala, nossa, uns toquinhos. Mas sem aqueles toquinhos, a coisa não fica plana. Não fica no ângulo certo. Jeremias está dizendo, põe marcos para a sua vida. Põe sinalização baixa. Põe sinalização no caminho que você vai andar para você enxergar bem. Mas além disso, tem a outra sinalização que é no poste. Você já viu o semáforo a 30 centímetros de altura? Nem anão. Semáforo é no alto. É para todo mundo ver. E tem gente que vê e não obedece. Não levanta a mão, você que já passou por isso. Quantos acidentes acontecem? Eu acho que dá tempo. O amarelo, eu acho que dá. Põe sinalização alta para a sua vida, não apenas o toquinho da terraplenagem, mas põe no poste alto a sinalização. Mais um slide, quando você precisa de ir para as ruas. Quem aqui quer ir para a Avenida Salvador ou na Bahia? Você já pensou passar esse finalzinho de janeiro na Bahia? Tem algum baiano aqui? Não tem nenhum baiano aqui? Acho que eles não tiveram pressa para chegar. Dizem que baiano não tem pressa. Isso é preconceito. Mas outro dia um colega pastor estava dizendo que na Bahia, até para orar, o pessoal é meio devagar. O pastor pediu para o irmão orar, ele falou, Painho, tu sabes, amém. Econômico, tu sabes. Para que espijar a conversa? Põe marcos, põe a sinalização alta, mas olhe para os lados. Próximo slide. Retrovisor. Você tem que saber olhar pelo retrovisor. Ainda estava vendo ontem um carro antigo aqui, um Opala, em frente à casa que eu estava. Você sabe que alguns anos atrás não tinha o retrovisor do lado direito? Do lado do passageiro não tinha. Só tinha o retrovisor do lado esquerdo. É, irmão, do seu tempo, né? Que nem na Arca de Noé também não tinha retrovisor, não. Né? Só tinha o retrovisor do lado esquerdo e o retrovisor interno. Hoje tem que ter os 3 retrovisores e a pessoa não olha. Não olha. Jeremias está dizendo, você quer ter futuro? Põe marcos, põe sinalização alta e olha para os lados. Agora, como é que você vai fazer isso? A sinalização que Jeremias está dizendo é a palavra de Deus. Você precisa dessa palavra para orientar o caminho que você anda aqui, para orientar suas andanças mais altas e para você olhar do lado. A perspectiva financeira para esse ano no Brasil é ruim. Crise. Você é empresário. Tem que saber colocar marcos, olhar para o alto e olhar para os lados. Em tempos de crise, pode surgir também grandes oportunidades. Não deixe a crise te dominar. Ela vai estar aí, mas não deixa ela te dominar. Martinho Lutero disse, o grande reformador, você não pode impedir do urubu voar lá em cima, mas você pode impedir dele fazer ninho na sua cabeça. Não deixe a crise te dominar, não. Seja criativo. Meu netinho Lucas vai chegar amanhã, nós vamos ter uns dias na praia, ele vai conhecer o mar. E a cadeirinha que ele está usando, agora, preferencialmente, o Denatran diz que tem que ir no meio, não mais atrás dos bancos. E aí, eu sei que já tem aparelhos de DVD que encaixam nos bancos. Mas o meu netinho vai no meio.
Se eu ponho num lado, o menino fica com o pescoço torto. Põe do outro o pescoço torto. Ele já puxou para mim, para o Tiago, para o Neto, também quase não tem aqui o pescocinho. Vai ser uma dor. Então, um momento de crise pode te levar a uma oportunidade. Eu fiquei observando. Falei, não, meu garotinho vai viajar, mas ele vai viajar assistindo os 3 palavrinhas, galinha pintadinha, mas de frente para ele. E pensei daqui, pensei dali, fui numa gráfica, aí a pessoa me orientou, pega aquele negócio que põe alvará de prefeitura, sabe? Aquele negócio que você põe alvará, que põe na parede, plástico transparente. Fiz uma abertura aqui lateral, coloquei uns ilhós, não sei se você sabe o que é ilhós, mas existe esse negócio e tal. Botei o tablet ali, botei o pendrive, comprei elástico, amarrei onde a gente encosta a cabeça, com velcro. E vai na cara do gol. Cara, esse menino vai viajar comigo um tantão de tempo. Você acha que dá conta? Não aguenta, não. Avô serve para alguma coisa, velho. Exclusive, eu estou querendo patentear. Se tiver um louco aí que queira investir, o custo do trabalho são R$5. R$5 a gente faz tudo isso. Dá para vender por uns 50, se for o caso. Meu irmão, palavra. Estamos vivendo um tempo muito ruim no Brasil, uma geração muito pobre de palavra, uma geração muito rasa nas Escrituras. Antigamente as pessoas mergulhavam mais, não tinha tanta tecnologia como tem hoje. Hoje a gente tem tanta Bíblia, tanta versão da Bíblia e tanta coisa, mas ela nem sempre faz parte do nosso dia a dia. Como eu já disse aqui há um ano atrás, em muitas igrejas o pastor tem a coragem de levantar assim, nós estamos com a Bíblia, eu estou com a Bíblia e não abro. Esse é o problema, não abre. Não abre. E aí fala as maiores bobagens que você possa imaginar. Tira o texto fora do contexto, que vira pretexto. E tem gente que segue e vai atrás dessas loucuras. Não, meu irmão, eu sei que essa comunidade é séria, tem uma história, tem liderança. Eu sei que os irmãos não vão vender milagre e não vão querer crescer a qualquer preço. Eu sei que os irmãos creem no poder de Deus. Mas aqui não vai vender água do Jordão. Até porque tinha que passar pela Anvisa. Porque tem que ter a garantia de entrar no Brasil com qualidade. Eu confesso, a aguinha do Jordão. Um dia eu fiz uma viagem para Israel, um irmão me falou, Paulo, você me batiza lá no Jordão? Eu falei, não. Mas por quê, pastor? Aproveita a viagem. Eu falei, não vou cometer o pecado da jordanolatria. Transformar o Jordão em rio sagrado. O que é isso, rapaz? Agora, você quer batizar no rio, se você topar, a gente vai lá para São Paulo, no Tietê. Ele falou, aí não, né, pastor? Aí também não dá, né? Eu falei, então larga a mão, vamos com a Sabesp mesmo aqui, rapaz. Está faltando água aqui, eu acho que vai ser difícil até batizar um povo daqui para frente, Paulo. Acho que vai ter que fazer água em pó. Batizar os irmãos com água em pó para economizar. Gente, eu estou orando por vocês não fazem ideia. Eu confesso meu egoísmo. Porque se meu filhinho ficar sem tomar banho, então eu oro para que Deus mande chuva, que vocês tenham saúde, que vocês tenham um bom senso, que vocês cuidem da água. Palavra de orientação. Há esperança para o teu futuro. Mas você tem que colocar marcos. Você tem que colocar sinalização no poste. E você tem que olhar para os retrovisores da vida, para olhar o contexto e pensar, eu vou é por aqui, Deus está me dirigindo é por aqui, faça planos. Está errado fazer plano, não. Salomão diz em Provérbios 16, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Faça planos, eu tenho planos, eu e minha esposa. Esse ano o plano é me jubilar. E aí eu fiquei tão importante o ano passado que eu terminei um mestrado e agora a minha dissertação vai virar livro. Então vai ser o dia do lançamento do meu livro. É plano, meu. Não sei nem quanto vai custar, mas você pode comprar um que vai ser bom. Entendeu? Aí eu vou fazer um comercial também, Paulo. Outro plano que nós temos é em 2017. Falta tempo, né? Falta alguém. Nós vamos comemorar 500 anos da Reforma Protestante. E nós vamos fazer uma viagem lá em setembro de 2017. Alemanha, Suíça, França e Inglaterra. Fui professor de História da Igreja por 5 anos, eu entendo um pouquinho desse negócio. Quero ir lá.
Pastor, mas se não vai viver? Vai fazer o quê? Deus não quer ir, ué. Não é? A minha esposa diz que certas coisas da vida você tem que fazer enquanto você tem joelho e juízo. Enquanto o joelho, a dobradiça está aguentando, você vai. Juízo, porque não pode fazer bobagem, né? Tem que fazer as coisas certas. Quais são os seus planos? Faça planos. Deixe o Senhor dar a resposta certa para eles. Mas sinalize. Sinalize a sua vida. Há uma palavra de orientação que Jeremias está dando. Israel, você vai voltar, mas olha o caminho por onde você já passou. Olha os marcos para você fazer uma boa terraplenagem. Olha a sinalização alta para você não bater. Olha o farol. E olha para os lados. Analisa a tua vereda para que você possa ir bem. Concluindo, todos nós temos alguma área de sofrimento, de luta e de problema. E eu tenho aprendido que a gente não tem que comparar o nosso sofrimento com o de ninguém. O sofrimento meu é meu. O sofrimento seu é seu. Meu pai dizia que se a gente quisesse trocar um pouco de sofrimento, 2 horas depois a gente ia buscar o da gente. Nós já estamos acostumados com ele. É duro pegar o sofrimento dos outros. E eu tenho sido muito impactado com um testemunho que muitos de vocês já viram na internet, ou quem sabe ao vivo, de um rapaz, filho de pastor, que nasceu sem braço, sem perna. Lutou muito contra isso, tentou suicídio. Até que um dia, conversando com Deus, onde ele perguntava: Deus, por que o Senhor não me fez normal? E a resposta de Deus foi uma pergunta: você confia em mim? E ao responder positivamente que confiava em Deus, a vida dele mudou. Hoje ele prega para milhares e milhares de pessoas com o seu jeito, tampinha assim, peditinho. E Deus tem usado aquele vaso, aquele metade de gente, para glorificar o seu nome. Nós vamos assistir esse vídeo. Para você que já assistiu, vai ser um reforço. Para você que nunca assistiu pela primeira vez, você vai ser tocado por ele. Nick é o nome desse rapaz. Ele aprendeu a ter esperança, crer no futuro que Deus tem para ele. A partir do momento em que ele tomou posse das promessas e sinalizou a sua vida para ir para frente. Vamos ouvir esse vídeo? O que torna uma pessoa extraordinária? Suas habilidades? Seus talentos? Ou simplesmente o seu sorriso? Quando se conhece Nick Vujicic, estamos falando de alguém extraordinário. A partir do momento que ele começa a compartilhar sua incrível história, testemunhamos em primeira mão como Deus está usando um homem sem braços e sem pernas para ser a mão e os pés de Deus. Meu pai me contou que a sua cabeça estava ao lado da cabeça da minha mãe quando eu estava nascendo. Ele viu o meu ombro e ele só ficou pálido. Ele estava esperando a minha mãe não me ver porque ele viu que eu não tinha o braço direito. Meu pai teve que sair da sala. Ele não acreditava no que viu. Meu filho, ele não tem o braço direito? O médico disse: não, seu filho não tem braços ou pernas. Ele não podia acreditar. A igreja inteira estava de luto. Por que Deus permitiu que o filho do pastor nascesse desse jeito? Minha mãe, num primeiro momento, não queria me segurar. Ela não queria me amamentar. Ela se sentiu muito desconfortável nos primeiros 4 meses. Demorou um bom tempo antes que eles pudessem confiar em Deus, que ele não cometeu um erro e que ele não se esqueceu deles ou de mim. Os pais de Nick deram ao Senhor o seu medo e o seu desapontamento com a deficiência do seu filho. Eles escolheram confiar em Deus e em sua promessa, de que tinha um plano e um propósito, uma esperança e um futuro para seu filho. Mas Nick, com o passar dos anos, por outro lado, tinha muitos desafios confiando em um Deus que lhe tinha dado menos. Eu desafiei Deus. Eu disse: Deus, eu sei que sou um pecador. Eu te conheço. Eu sei que não terei paz até que você esteja no meu coração, mas eu não vou deixar você entrar no meu coração até que me responda: por quê? Por que você tirou os meus braços e minhas pernas?
por que você não me deu o que todo mundo tem? E eu disse: Deus, até que você me responda, eu não te servirei. Eu quis acabar com isso. Se Deus não iria terminar a minha dor, eu estava indo terminá-la eu mesmo. Aos 8 anos, eu tentei me afogar numa banheira com 10 centímetros de água. E disse ao meu pai e à minha mãe que estava indo apenas relaxar na banheira. E eu virei-me várias vezes para ver se eu podia fazer, e eu não podia. E o pensamento que me impediu de ir além foi o amor de meus pais. Eu amava-os tanto, e eles me amavam também. E eu pensei, se realmente fosse além disso? Eu imaginei meu funeral, imaginei meus pais, e tudo o que vi foi a culpa sobre os meus ombros. Essa seria a última vez em que Nick teria tentado suicídio. Mas não seria a última vez em que ele iria ficar cara a cara com as profundas questões que o fez querer acabar com a dor. Um dia, a mãe de Nick teria lido um artigo sobre um homem com uma grave deficiência. E essa história do homem fez um enorme impacto sobre Nick. Eu tinha uma escolha entre estar com raiva de Deus por aquilo que eu não tenho ou ser grato por aquilo que tenho. Mas minha mãe disse: Nick, Deus vai te usar. Eu não sei como, eu não sei quando, mas Deus vai te usar. E essas sementes começaram a penetrar no meu coração. Foi quando eu comecei a ver que não há nenhum ponto completo do lado de fora quando você está incompleto por dentro. Descobri que Deus pode curá-lo sem mudar sua circunstância. Eu dei a minha vida a Jesus Cristo quando li João 9 aos 15 anos, onde um homem viria por meio de uma aldeia, um homem cego de nascença. Jesus o viu, as pessoas disseram: por que este homem nasceu assim? Jesus disse: foi feito para que as obras de Deus pudessem ser reveladas através dele. No 2º capítulo, Timóteo 3, versículo 16, diz: toda a escritura é inspirada por Deus. Eu acredito que Deus inspirou em mim, em vida, em fé. Esta fé veio até mim, esta paz tomou conta de mim. E eu senti que Deus respondeu minha pergunta. E qual a pergunta e qual a resposta? A pergunta era: por quê? Por que me fizestes assim? A resposta foi: você confia em mim? Esta é a pergunta. E quando você diz sim a essa pergunta, nada mais importa. E o que especificamente fez você dizer: eu vou confiar em sua palavra? Porque eu conheço sua verdade. Eu vou confiar no Senhor, mesmo que eu não saiba o que o Senhor tenha guardado para mim amanhã. Porque não havia mais nada que eu pudesse encontrar. Porque não havia mais nada que pudesse me dar paz. Eu sabia que braços e pernas não me dariam paz, braços e pernas sozinhas. Eu preciso saber quem eu sou, por que estou aqui, para onde estou indo quando eu não estiver mais aqui. Eu não encontrei a verdade em qualquer lugar, mas em Jesus Cristo. E foi em Jesus Cristo onde Nick encontrou forças para fazer aquilo que muitos pensavam ser impossível. É tão difícil ser forte quando as pessoas sempre dizem: você não é bom o suficiente, vá embora. Nós não queremos fazer nada com você. Nick não pode fazer isso, Nick não pode fazer aquilo, Nick. Na vida, se você não sabe a verdade, então você não pode ser livre. Porque então você vai acreditar que as mentiras são a verdade. Mais uma vez que percebemos que quando lemos a palavra de Deus e você sabe a verdade de quem é você, eu não sou um homem sem braços e sem pernas. Eu sou um filho de Deus. Eu sou embaixador do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu não sou nada além de um servo do mais alto Deus. Isso não é sobre Nick. Sua capacidade de se tornar um conquistador, isso não é nada. Eu não sou nada. Porém, Deus vive em mim, e agora vivo na força dele. E tudo aquilo que Jesus conquistou, eu conquistei também. Eu acredito que Deus não te dá um milagre, você é o milagre de Deus para a salvação de outras pessoas. E agradeço a Deus por Ele não ter respondido a minha oração quando eu implorei a Ele por braços e pernas aos 8 anos de idade. Porque, imagina você, eu não tenho braços e pernas, mas Ele está me usando ao redor do mundo. E nós vivemos até o momento, aproximadamente, numa estimativa conservadora, 200 mil almas virem até Jesus Cristo nos últimos 6, 7 anos. E o que você preferiria? Preferiria ter braços e pernas, Nick, aqui na Terra? Qualquer que seja a vontade de Deus. Porque prefiro não ter braços e pernas temporariamente na terra para ser capaz de alcançar mais alguém para Jesus Cristo.
e passar a eternidade com eles lá no céu. Nos últimos 10 anos, Nick compartilhou sua história em 24 países, para mais de 3 milhões de pessoas, seja falando no estádio lotado de pessoas ou para uma única pessoa. O coração dele por detrás das mensagens é o mesmo. Deus ama você. Ele não se esqueceu da tua dor. Ele não esqueceu da sua família. E pode ser que enquanto você assiste a este vídeo, você comparou o seu sofrimento com o meu sofrimento. E não é aí que a esperança está. Saber que alguém está sofrendo mais que você, não é aí que a esperança está. Mas a esperança está no nome de Deus, no nome de Jesus Cristo. Esperança é quando você compara o seu sofrimento com o infinito e imensurável amor e graça de Deus. Isaías 40, versículo 31 diz: Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias. Eu não precisei que a minha circunstância mudasse, eu não preciso de braços e pernas, eu preciso das asas do Espírito Santo. Eu estou voando porque eu sei que Jesus está me levantando. Não desista de Deus, porque Deus não desiste de você.